Romanos capítulo 5, versículo 12. Nós vamos começar aqui hoje. Ele começa dizendo assim: hoje que nós estamos aqui, especial, hoje é a última Santa Ceia de 2024. Estamos chegando no final do ano, né? Está acabando. Você piscou os olhos, vai ser o Natal, depois Ano Novo, e depois 2025, espera coisas maravilhosas, amém? Diz o seguinte então, no versículo 12: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos, o quê? Pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Até porque aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que há de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de só um homem, Jesus Cristo, abundou sobre... Que coisa maravilhosa, né? Diga um amém meio forte. Que isso aqui é para todo mundo ficar animado. Porque ele está dizendo aqui, que começa no versículo 12, ele diz, olha, tinha um pecado no mundo. Por um entrou. Quem foi esse um? Foi Adão e Eva, né? Os dois ali estavam ali, mas por um entrou. Estava ali, o pecado entrou no mundo através deles, principalmente ali no caso que intitula Adão, né? O primeiro homem. Mas você vê que por ele entrou. E você lembra que quando estava no Jardim do Éden, o que acontecia com Adão? Você lembra? Adão puro. Então, todas as tardes, final da tarde, quem descia para falar com ele? Você já imaginou um negócio desse? O próprio Deus descer para falar com você? Não, e com hora marcada, né? Olha, tal momento eu vou descer e nós vamos o quê? Conversar. Nós vamos conversar, nós vamos falar, nós vamos dialogar. Olha que coisa maravilhosa. Mas mesmo assim, mesmo com toda essa virtude, essas coisas boas que Adão tinha, ele conheceu o quê? O pecado. O pecado entrou no mundo através de Adão ali, e ali começam dias tenebrosos, podemos dizer assim, que até superabundou o pecado no mundo, as coisas vieram, coisas ruins vieram, mas veio a lei. A lei tirou o pecado? Não. A lei de Moisés condenava os pecadores, condenava situações, mas veio um que era semelhante a quem? Você vê que ele fala aqui, olha só que coisa interessante. Ele fala no versículo 14, no entanto a morte reinou desde Adão até Moisés, até a lei, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir, não pecar à semelhança da transgressão de Adão. Até que você não fez, talvez, as situações que Adão fez, mas somos pecadores. Mas pela graça de daquele que há de vir, que veio, aquele que veio e nos trouxe o quê? A maravilhosa o quê? A graça de Deus. Aquele que veio cheio de amor para nos dar, aquele que não se importou com nada, somente em agradar o quem? A Deus. Aquele que não se importou com a morte de cruz, mesmo ele falando assim, Senhor, se for possível, mas eu estou disposto. Eu sei qual é o meu caminho, qual é o meu chamado, e eu vou até o fim por causa de quem? De todos nós. Então, que nós estávamos tão afundados no pecado, afundados na morte, veio semelhante a nós. Ele era Deus, se sujeitou, desceu do seu trono, veio até nós, em forma de quê? De homem. O verbo se fez carne, não foi isso que aconteceu? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, um homem que era a palavra de Deus, veio, superabundou aqui em nós, e a sua graça fez algo maravilhoso. Hoje nós vamos participar da Santa Ceia, que nos faz lembrar cada dia mais a nossa aliança com Deus. E se você não participa, eu convido você hoje a participar, porque é uma aliança que Deus quer fazer com você. É como um matrimônio. Você se junta a uma mulher ou a um homem e você
faz ali uma aliança. E Deus quer sempre ter aliança com os homens. Isso foi desde o princípio. Lembra com Adão? Ali não abundava o pecado, ali era só Deus e o homem. E todos os dias ele descia ali para conversar com quem? Com o homem. Então Deus nos fez para nós conversarmos com Ele. No momento que você está orando, você não está orando somente você, mas é um diálogo. Você pode orar e você pode ter certeza que Deus falará ao seu coração. Muitas pessoas às vezes ficam impactadas com isso, mas é isso que Deus é. Você fala e Ele responde. Então você vê que ele fala aqui no versículo 15, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, o que é esse morreram aqui? É morrer o quê? Espiritualmente. Você lembra? Adão tinha acesso direto a quem? A Deus. Quando o pecado veio, o que aconteceu? Cortou o acesso. Porque Deus foi atrás de Adão e falou, cadê Adão? Cadê ele? Ele sumiu. Ele estava escondido, ele não queria mais ficar no quê? No acesso com Deus, ele se escondeu. Porque ele estava em pecado. Ele se sentiu nu. Você vê que ele não tinha as roupas ali, mas depois foi feito roupas, porque ele se sentia nu. É assim quando nós estamos em pecado. Nós queremos o quê? Distância de Deus, porque nós achamos que nós somos impuros. E nós somos impuros, mas a graça de Deus que nos faz o quê? Que nos faz alcançar a misericórdia dele. Mas você vê que ele fala assim, ó, pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é só de um homem, Jesus abundou sobre o quê? Sobre muitos. Então, por causa de um, Adão, muitos morreram, mas por causa de um, também, começou uma nova era. Porque qual é a era? A era da graça de Deus. A graça vem e fala assim, olha, você estava em pecado, você quer sair desse pecado? Você quer ser limpo? Você quer ser curado desse todo mal? Eu quero, Senhor. Então o sangue do Cordeiro Imaculado, o sangue de Jesus te lava de todo o pecado. E quando você está limpo, isso dá o quê? Acesso ao nosso Pai Celestial. E muito maior é a graça de Deus do que o pecado que antes estava. Porque se pelo pecado muitos sofreram, pelo pecado muitos ficaram para trás, mas a graça de Deus é muito maior e ela te coloca de pé novamente. Então você que estava aflito, você estava triste, a graça de Deus hoje está inundando o seu coração e te dando um livre acesso, porque hoje Ele vai te limpar, vai te restaurar e vai te colocar em pé novamente. Creia nisso. Nós precisamos crer no Senhor Jesus. Nós precisamos crer que Ele é o nosso único Deus. Nós precisamos crer no que Ele fez no Calvário. Porque se nós olharmos somente para nós vamos falar assim, nós somos pecadores. E nós somos mesmo. Nós somos pecadores, mas a graça de Deus vem sobre nós. E aquele que quer ser limpo, porque muita gente às vezes usa a graça de Deus de uma maneira totalmente equivocada, né? Elas acham que a graça de Deus vem e limpa você, e você pode sujar de novo, ela vai limpar, sujar, e vai ficar para sempre assim, está bom demais. Mas não é assim que funciona. Deus procura pessoas no coração verdadeiro, pessoas que querem deixar as situações erradas que vivem, pessoas que não aguentam mais. Você lembra do filho pródigo? Ele não aguentava mais. Chegou a um certo ponto, ele sai todo feliz da casa do seu pai, vai fazer as suas arruaças por aí, e ele descobre que o mundo não é da maneira que ele pensou. E Jesus contando que ele chegou a um certo ponto de comer comida dos porcos, ele só imaginava o quê? Eu quero voltar à casa de meu pai. Eu quero sair daquela situação que eu estava vivendo, eu quero viver algo novo que Deus tem para mim. E assim foi e aconteceu. Quando ele volta para a casa do seu pai, você vê que as coisas mudam. Ele recebe a sua honra novamente. Mas Jesus não conta que ele voltou de novo para a arruaça. Mas ele permaneceu ali. Porque é esse o intuito.
É de você sair daquele lamaçal, sair das coisas que te afundaram no pecado e ir para a graça de Deus. E experimentar o favor de Deus na sua vida. Deixar as coisas que passaram para trás e viver um novo tempo de Deus. Viver uma nova situação. Por mais que às vezes eu sei que você vai errar em certas situações, eu sei que às vezes você está ali no seu trânsito, no seu carro, alguém te fecha, você vai ficar revoltada. Fica ou não fica? Pensei que você ia falar que não fica. Aí eu já ia falar, é um santo. Aí misericórdia, eu estou ruim demais, né? Aí eu não senti quase nada agora. Mas pelo menos você falou que fica. Porque às vezes vai acontecer que você está ali, talvez bem demais, forte, mas situações talvez venham para tirar a sua paz. E você fica revoltado, depois fala assim, Senhor Jesus, o que eu falei? Senhor Jesus, como é que eu disse isso? Senhor Jesus, como é que eu pude falar uma dessa situação? Mas você o quê? Você reconhece de imediato o seu erro e peça, Senhor, me limpa. Eu não sou assim, eu não posso ser assim. É isso que Deus quer fazer com você. É uma transformação. Aí você entendeu o que é ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Aí você entendeu o verdadeiro sacrifício de Deus. É assim que acontece na nossa vida. É assim que Deus quer trabalhar em você. É assim que Ele trabalha em mim, trabalha em todos nós. É uma mudança, eu falo sempre aqui nos meus cultos, é uma mudança diária. Não vai achando que você vai chegar e pronto, transformou outra pessoa e ali em diante você é um homem totalmente diferente. As coisas às vezes vão ser gradativas. Cada dia você vai melhorando mais. Cada dia mais você vai aprofundando nas coisas de Deus, você vai melhorando. Porque Ele fala, olha, pela graça, que é só de um homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Muitos morreram, mas muito mais, ainda mais, os que estão na graça de Deus por causa de Cristo Jesus foram salvos. É isso que Jesus quer de cada um de nós. Quer ver algo interessante? Efésios capítulo 2, abre na sua Bíblia. Efésios 2. Efésios 2, 1. Ele diz o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e o quê? Em pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos ficou juntamente com Cristo. Pela graça sois. Então você vê que coisa maravilhosa que ele começa dizendo aqui, ó. E vos vivificou, nos deu o quê? Vida. Estávamos o quê? Mortos. Você vê que coisa interessante que ele fala aqui, olha, mortos em ofensas e pecados. Mas ele fala o seguinte, ó, em que outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Você lembra de Adão, que nós falamos antes? Tinha um curso. Adão começou ali o curso do mundo e mostrou para nós o pecado. Mas aonde superabundou o pecado, superabundou o que também? A graça de Deus. Aonde tinha muitas coisas, muitas ofensas, Deus foi lá e trouxe o quê? A paz. Pelo seu Filho. Pelo seu unigênito. E todos nós somos o que agora também? Filhos de Deus. Então nós conhecemos o pecado, mas Ele trouxe o que de volta? A vida para nós. Nós estávamos mortos. Vivendo situações totalmente contrárias àquilo que Deus diz para nós fazermos. E nós estávamos mortos. Mas Deus, o nosso único Deus, nosso poderoso Deus, nos trouxe de volta a vida. E não é qualquer vida, é uma vida diante da sua graça. Porque ele fala o seguinte, olha, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da obediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne.
Aqui é uma coisa interessante. Aqui eu gosto, porque as pessoas não gostam muito que falem essas coisas. Porque a carne, ela judia, né? A carne também mata. Por quê? Mata nossa conexão com Deus. Porque nós queremos, às vezes, fazer certas situações porque a nossa carne está desejando. A sua carne pode desejar, mas nem tudo ela pode ter. Porque nós somos feitos novas pessoas. Porque Ele o quê? Nos vivificou. Ele nos trouxe a vida novamente. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados, mesmo com nossas vontades da carne, mas Ele tinha algo melhor para cada um de nós. Deus, às vezes, vai passar por situações difíceis que a sua carne vai querer falar mais alto que o seu espírito. Não dê ouvidos. Não dê ouvidos porque depois bate o quê? O arrependimento. Quantas vezes talvez você passou por essa situação? E a maioria das vezes é em vícios. Os vícios têm muito disso. A pessoa às vezes é viciada em alguma certa situação, tem muitas coisas. Viciada em drogas, bebidas, viciada em pornografia, viciada em outra série de situações. A pessoa tenta, mas ela está ali fraca. Você é fraco, você não vai conseguir vencer nada. Porque você está o quê? Afundado, está morto em ofensas, em pecados, você está morto nesse vício, você está morto nas suas vontades da carne. Se você não buscar a Deus, se colocar diante de Deus, falar: Senhor, eu preciso de uma mudança, eu quero uma mudança, eu não aceito mais isso, porque aí você vai vivificar o quê? O seu espírito, e o espírito é mais forte que a carne, não é? Mas você tem que buscar a Ele, você tem que colocar diante de Deus as suas vontades. Fala: Senhor, eu não quero ser mais assim. Senhor, eu não posso mais ser mais desse jeito. Senhor, eu preciso de uma mudança. Senhor, eu quero algo novo. Porque Ele veio para trazer algo novo, Ele veio para trazer diferente. Jesus veio para nos dar o quê? Vida, não tinha vida, só era morte, era ofensa, era pecado, era transgressões, eram situações erradas. Mas Jesus falou assim: vou mandar para vocês. Deus não falou assim: vou mandar para vocês algo novo. Jesus, Ele veio e mudou toda a situação. Aquele que iria vir, veio e mudou tudo. Ele nos trouxe novamente a vida. Se você buscar Jesus na sua vida, Ele vai trazer a vida que você tanto precisa. E não a que você está vivendo agora. Porque talvez você está só em morte, transgressões. Você está afundado nas suas vontades da sua carne. Você está afundado nas suas vontades, nos seus pensamentos. Porque todos nós somos filhos. Tá? Que ele fala aqui, ó, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, se você não busca Deus, que ele fala aqui, ó, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando ainda vós mortos nas nossas ofensas, vos vivificou. Ele veio, Ele trouxe sobre Ele a graça de Deus para cada um de nós. Para nós podermos usar, para nós podermos vivificar novamente o nosso espírito, que estava morto. Talvez você está morto aí hoje, em certas situações na sua vida, que você não sabe mais o que fazer, como agir. Você está descobrindo agora como você tem que fazer. Você está descobrindo agora que se você buscar a Jesus, Ele vai vivificar novamente aquilo que está morto na sua vida. Ele vai trazer de volta a vida que você precisa. Aquilo que está morto, você pode ter certeza que hoje, quando você orar a Deus, fala: Senhor, muda. Ele vai mudar na sua vida. Ele vai trazer a vida. Você talvez estava ali morto, ali estava numa situação, pensamentos errados, pensamentos contrários. Mas Deus hoje quer quebrar as fortalezas que te intimidam. Deus hoje quer quebrar essas fortalezas que colocam você para baixo. Essas fortalezas que estão protegendo você, que Deus quer fazer algo na sua vida, mas algo te bloqueia. Deus quer mudar você hoje. O sangue de Jesus hoje vai te libertar de todo o pecado. O sangue de Jesus hoje vai trazer a vida que você tanto precisa. E é somente o sangue que faz isso. É somente o sangue do Cordeiro que pode mudar você. E Ele vai te trazer vida. O seu Espírito vai entrar sobre você e vai te trazer vida novamente. Você vê que o Espírito, quando entrava em Sansão, trazia uma força que ninguém podia deter. 1000 homens tentaram ir contra Sansão, mas a força que estava ali, a força do Espírito, estava sobre ele. Ninguém podia deter Sansão.
O véu se rasgou. O Espírito está aqui para todos nós. Ninguém vai poder deter você quando você está com Jesus. O mal pode tentar vir sobre a sua vida, mas não vai conseguir, porque você está com Jesus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, vamos abrir e vamos ler. 2 Coríntios 10. Está aí pertinho, volta só um pouco, você que está com a Bíblia de papel. 2 Coríntios 10. Ele fala o seguinte, olha. Porque as armas da nossa milícia não são o quê? Carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir o quê? Para a destruição de quê? Das fortalezas. Então nossas armas não são o quê? Carnais. Porque a carne, você não vai conseguir vencer nada com a carne. Muito pelo contrário. Quando Adão decidiu ouvir sua carne, seus desejos, Eva estava ali também, decidiu experimentar aquilo que não deveria, porque achou que seria bom para ela, seria bom para ele. Foi os desejos o quê? Da sua carne. Quando você ouve os desejos da sua carne, você distancia de quem? De Deus. Adão estava ali, experimentou ali os desejos da sua carne e perdeu a sua conexão com Deus. Ele saiu, como diz no celular por aí, fora de área. Ele estava fora de área, não funcionava mais. Deus procurou ele estava escondido, ele estava se escondendo. É assim que nós estamos às vezes, fora de área. Mas fora de área nós não conseguiremos vencer Satanás. Nós seremos presas fáceis para ele. Às vezes nós estamos fora da área de Deus, nós estamos cada vez mais nos distanciando de Deus. Porque nós estamos seguindo a nossa vontade da carne. Mas ele fala, ó, mas sim, poderosa em Deus para destruir fortalezas. Se você deixar a carne de lado, suas vontades de lado, se entregar ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder, aquele que morreu por você na cruz do Calvário, aquele que o sangue precioso desceu sobre aquele madeiro até a sua última gota. Aquele que hoje nós estamos aqui para celebrar, que nós estamos aqui para adorar. Nós estamos aqui falando dele. Se você aceitar isso, se você deixar as suas vontades de lado e viver a vontade que Deus tem para você, as fortalezas do inimigo serão quebradas sobre sua vida e Deus vai superabundar sobre você. Lembra? Aonde tinha o pecado, aonde tinha os prazeres, superabundou o quê? A graça de Deus. Por mais que tinha situações erradas, por mais que tinha situações que não eram certas, ele falou, olha, desde lá de Adão, estávamos mortos. E isso afetou a muitos. E muito mais afetará a graça de Deus, porque é Jesus que está ali. É Jesus que veio. Adão foi importante ali, foi, mas Jesus, olha, é anos-luz mais importante. Então a morte de Jesus foi muito mais importante para nós. Por quê? É isso que nos deu vida. É isso que te dá vida hoje. É isso que transforma você hoje. É isso que coloca você em outro patamar hoje. É somente a morte dele que nos trouxe a vida. Olha o que ele fez por você. Olha o que ele fez por você naquela cruz. Ele mudou a sua vida. E olha que você nem era nascido. Mas ele falou assim, eu tenho que ir lá mudar a situação. Porque as pessoas estão presas em pecados. Mas eu vou lá com a graça do Senhor Jesus e vou mudar toda a situação. Jesus quer te mudar. Jesus quer te transformar. Jesus quer fazer de você uma nova criatura. Lá no versículo 5, ele fala o seguinte: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo.
e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós estamos sujeitos a Deus, Ele vai nos renovar, Ele vai nos mudar, Ele vai nos transformar. Desde o início, Deus sempre quis obediência. É deixar o pecado de lado, viver segundo a palavra de Deus. É você viver segundo o que as Escrituras dizem a seu respeito, aquilo que Deus tem para você. É você poder viver segundo a graça de Deus. Não é aquela graça desgraçada, você sabe, né? É a graça de Deus. Lembra que eu falei no início, tem muita gente seguindo uma graça aí que não faz sentido. Mas é a graça de Deus que nos limpa e nos transforma de todo pecado. Mas Deus quer te mudar, Deus quer te fortalecer, Deus quer fazer de você algo novo. Lá em João capítulo 1, olha, vamos encerrar, abre aí João capítulo 1. João 1, versículo 14. Já acharam? E o Verbo fez o quê? E habitou entre quem? Entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de... Olha que coisa interessante. Então, cheio de graça e de verdade. O que é a verdade? Vocês lembram o que é a verdade? Verdade é o que? A palavra de Deus. Então, a verdade é a palavra de Deus. Então, no mesmo momento que ele veio cheio de graça, porque é onde superabundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, ele veio cheio de graça, mas também ele veio cheio do quê? Da palavra de Deus. E a palavra, o que acontece com a palavra? É ela que faz o quê? Te transforma. É somente a palavra de Deus que pode transformar você. Do mesmo jeito que ele veio com a graça dele, ele falou assim, eu também veio com o quê? Com a palavra, porque ele era o verbo, ele era a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, você não vai conseguir caminhar. Ela, eu falo sempre nos meus cultos aqui, a palavra de Deus é o seu manual de vida. Se você quer se dar bem na vida, siga o quem? A palavra de Deus. Siga a Bíblia. Siga aquilo que Deus disse. Se você seguir, não tem como dar errado. Por mais que as situações pareçam difíceis, complicadas, mas se você seguir a palavra de Deus, você vai conseguir vencer. Porque o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele veio com a palavra de Deus para testificar tudo aquilo que Deus faz, Deus fez e ainda vai fazer por cada um de nós. Ele fez, Ele é, Ele veio, sofreu por cada um de nós, passou o que tinha que passar por mim e por você, para que você entenda que aonde a graça de Deus, ali também é o quê? A palavra de Deus. E ela tem que se cumprir na sua vida. Lembra? A graça de Deus. A graça de Deus vem sobre você, te limpa, te transforma. Mas para você conseguir continuar seguindo a Cristo, você vai ter que dar ouvidos à palavra de Deus. Porque é ela que te transforma. A graça vem e te limpa. Mas o que te transforma é a palavra de Deus. A palavra de Deus vai te transformar. A palavra de Deus vai mudar você. Você vai ser uma nova pessoa. Eu costumo falar aqui, que a gente sempre fala aqui, a gente sempre prega aqui sobre a mudança de vida. Porque um cristão tem que ser diferente. Jesus diz que se te baterem numa face, você dá o quê? E isso é difícil, gente. É ou não é? Mas é para isso que Cristo veio. Porque Ele é o quê? A graça e a verdade. Ele trouxe a palavra de Deus. Ele trouxe a palavra. Ele falou, olha, se te bater de um lado, você dá a outra face. Por quê?
É esse o papel no cristão. Um cristão verdadeiro. Não os cristãos xing-ling, que diz que é cristão, mas faz cada coisa que você fica impressionado. Mas é um cristão verdadeiro, é um cristão que se está disposto a ouvir e seguir a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai te transformar. Somente a palavra. Se você quer ser transformado, siga a palavra de Deus. Siga as Escrituras. Elas vão te transformar. Elas vão fazer de você um novo homem ou nova mulher. E o Evangelho é transformação. O Evangelho é a mudança. É você entender e compreender que o sangue de Cristo foi derramado por cada um de vocês. Mas não foi em vão. Não foi no sentido de você, pronto, então, já que o sangue foi derramado, eu estou livre de todo o pecado, está bem, vou viver do jeito que a maneira que eu quero. Não, muito pelo contrário. O sangue de Jesus vem, te limpa e é para te transformar. É para mudar você. É para mudar a sua vida. Mas você somente vai conseguir ser transformado quando você colocar o seu coração diante da palavra de Deus e começar a seguir a verdade. Porque a verdade que te liberta. É somente a verdade que te transforma. É a verdade que te muda. É a verdade que faz você ver coisas que talvez você não estava vendo antes. Mas a verdade, a palavra de Deus te transforma. Ela é a verdade. Com ela você vai conseguir ver situações que talvez antes você não conseguiria ver. Porque estava tampado. Você lembra das fortalezas? As fortalezas que te prendiam. Porque você estava o quê? Na carne. Porque você fazia as coisas segundo a vontade da carne. Nós fazíamos coisas segundo a nossa vontade, nossas próprias vontades, nós estávamos fechados, fortalezas sobre nós, e nós não conseguimos ver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Nós estávamos presos, mas a graça de Deus nos liberta, a graça de Deus nos traz o quê? A liberdade, porque Jesus é o quê? A palavra. E a palavra nos liberta, a palavra nos transforma. Quero que você compreenda isso, porque nós não estamos aqui para sermos cristãos totalmente só aqueles que vêm na igreja. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ser pessoas que vamos ajudar outros lá fora. Deus quer te usar para ajudar outros lá fora. Deus quer usar a sua vida para ajudar outros no seu trabalho. Porque às vezes as pessoas ficam preocupadas com os pastores. O pastor vem lá na minha igreja, o pastor vai lá na minha casa, o pastor vai lá no meu trabalho. Fala, não é você. Deus chamou você também, você não está novo, não está limpo, não é o mesmo sangue, o sangue que foi para mim foi para você também. Então o sangue de Jesus, que desceu na madeira até a última gota, que me limpou, também limpou quem? Você. E o Espírito então, que estava ali fora da conexão, você lembra? Estava fora de área, agora você está na área. Você pode fazer o quê? Orar a Deus e Ele vai te responder, você pode falar com Ele. Então, no momento que você estiver no seu trabalho, uma pessoa estiver precisando, fala assim, fulano, eu oro por você. Pode deixar comigo? Nós vamos fazer uma oração aqui, Deus vai me ouvir. Porque você está totalmente o quê? Em conexão com Deus. Mas para isso você tem que estar o quê? Limpo, lavado. E você vai ser lavado, você foi lavado. O sangue de Jesus foi por você. Então você vai orar e Deus vai ouvir e vai te responder. Basta você ter o quê? Fé no Senhor Jesus. Se você tem fé de acreditar que Ele que morreu por você, Ele te salvou, Ele te limpou, Ele te transformou, você pode ter certeza que se você orar, Deus vai te ouvir. Deus quer usar você no seu trabalho, Deus quer usar você na sua casa, Deus quer usar você talvez para uma pessoa que está no hospital. Talvez a família não aceita pastores, não aceita, não quer igreja, mas ela aceita você. Você vai lá e ora. E Deus vai te usar. Deus vai te mostrar como fazer. E Deus vai fazer acontecer. Porque é Deus que faz, não é? Não vai achando que é você que vai fazer. Não, é Deus. Só basta você o quê? Confiar em Deus. Para você confiar em Deus, você está o quê? Em conexão com Ele. Se você não estiver em conexão com Ele, você não vai acreditar, não vai confiar. Mas se você reconhece que Ele é o seu único Salvador, seu único Senhor, você aceitou Ele te limpar, te fortalecer, pode ir firme que Deus é contigo.
Ele vai te ajudar. Ele vai te fortalecer. Ele é a graça e é também a verdade. 1 de João, nós vamos encerrar agora, 1 de João. 1 de João, capítulo 1. Vamos ver o versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos o quê? Anunciamos. Que Deus é o quê? É luz, e nele não o quê? Trevas nenhuma. E se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos o quê? A verdade. Mas se andarmos na luz, como ele está o quê? Como ele também está o quê? Na luz. Se na luz está, temos comunhão o quê? Uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo. Então, se nós estamos em conexão com Deus, nós estamos o quê? Na luz, porque Ele está na luz. Se nós deixamos a conexão, é porque nós estamos o quê? Nos escondendo, nós estamos distanciando de quem? De Deus. Então você imagina que Deus é a luz para a nossa vida. Você imagina que essa luz está aqui. Imagina que só ela estivesse ligada. Se eu for lá para trás, cada vez mais eu vou para o quê? Para o escuro. Se eu for lá para trás, mesma coisa, porque a luz está acesa somente aqui. Então é assim também com Deus. É a nossa conexão. Porque se nós buscamos a Deus, estamos totalmente em contato com Deus, falando, Senhor, eu preciso mais do Senhor. Nós reconhecemos que a palavra de Deus é que transforma, nós buscamos a palavra de Deus, essa luz é a conexão, e nós queremos cada vez mais ficar o quê? Perto do quê? Da luz. E é essa luz que nos purifica de todo o pecado. Se nós estamos distante da luz, nós cada vez mais propícios estamos ao quê? A estarmos fazendo nossas próprias vontades, fazendo nossos próprios conceitos, aquilo que nós achamos, nosso achismo, nós deixamos o que Deus quer de lado. Nós vamos distanciando, cada vez mais distante da luz que é Deus. Se Deus é luz na sua vida, se aproxime cada vez mais dele. Busque cada vez mais ele, que ele vai iluminar todos os seus caminhos. Lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra e luz para o meu caminho. Se você quer caminhar sozinho, cuidado, porque às vezes vai estar em trevas, você não vai estar enxergando, você vai pisar em lugares que não deveria pisar. Mas quando Deus é a sua luz, Ele te mostra o caminho que você tem que ir. Ele te mostra o caminho que você tem que pisar. Mas se você tem que estar o quê? Na luz de Deus. Buscando cada vez mais o quê? A luz, porque é ela que te purifica de todo o pecado. Sabe por quê? Lembra do exemplo que eu dei no início, quando eu falei Você está no trânsito? Se você está bem com Deus, passa uma situação daquela do trânsito, uma situação daquelas boas, que você gosta, às vezes, na rotatória, acontece muitas vezes, né? Vamos falar a verdade, eu sei que tem muito rindo aí, mas é verdade, na rotatória vai um, aí eu vou primeiro, não, eu vou, vai dar tempo, aí um fecha o outro, aí um acaba, aí você fala assim, nossa, você vai, perde ali o controle, fala o que não deveria falar, fala assim, meu Senhor amado, o que eu falei? Meu Jesus, devia ter falado isso. Por quê? Você está o quê? Na luz, você reconhece na hora o seu pecado. Você reconhece, não devia ter falado isso. Por quê? Não é assim que o cristão age. Porque você conhece o quê? A palavra de Deus. Mas quando você estava lá, vivendo da sua maneira, da sua forma,
Passava isso aí, você fazia o quê? Xingava ele, xingava o próximo, xingava o outro, e continuava o quê? Andando, porque você não estava nem aí, porque você estava nas trevas. Essas coisas não mexiam com você, porque você já era, que dali era a sua vida, mas quando você está com Deus, reconhece que quando você está vivendo da maneira errada. É isso quando a luz está sobre você. Você vê e fala, pequei, Senhor. Davi estava ali, pegou a mulher de quem não deveria. Pegou a mulher de Urias, pegou a mulher que era casada e não deveria pegar a mulher casada. Ele tinha muitas mulheres. Deus ainda fala com ele ainda através do profeta, você poderia ficar qualquer uma daqui, menos a de casadas. Você tinha tantas, você foi escolher a que não deveria. Mas Davi continuou aquela sua vida ali, mesmo depois de ter feito o que fez com Batseba, ele continuou. Até que o profeta Natan chegou sobre ele e falou assim, esse homem é quem? É você. A luz fez o quê? Brilhou ali e mostrou todo o seu pecado. Porque onde que Deus está, não há espaço para o pecado. E ali acendeu uma luz, que ele falou, ou ele se escondia, ou ele aceitava o seu erro, e tentava uma reconciliação. E você vê que foi isso que ele fez. Ele foi lá e falou o quê? Pequei. Naquele mesmo momento, ele fala, pequei, porque quando a luz vem, ela mostra, quando estamos mais perto de Deus, mais Ele nos mostra o que nós devemos mudar, o que nós devemos transformar na nossa vida, o que nós devemos melhorar na nossa vida. Quanto mais perto você fica de Deus, mais perto você vê as coisas que você precisa melhorar, que você precisa mudar. Se você vai cada vez para mais longe de Deus, você vai ver na vida de qualquer maneira, porque tanto faz para você. Então, se não tem uma autocobrança sobre você de melhorar, perceba se você não está cada vez mais distante de Deus e volte para um caminho que Deus quer sobre a sua vida. Romanos 6, ele diz o seguinte, Romanos capítulo 6, agora nós vamos encerrar, já está na hora. Agora vai, né? Sem te espera. Romanos 6, diz o seguinte, versículo 4, Romanos 6, 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Olha que coisa interessante. Então, nós estamos ali e Jesus veio. Somos nós mesmos, Jesus veio sobre nós. O batismo que veio sobre o quê? Pelo batismo na morte, ele veio e nos trouxe o quê? Vida. Você morreu no batismo, quem é que é batizado? Se não é batizado, então, sua decisão, se batize. Ali um velho homem morreu, mas trouxe um novo homem, uma nova mulher. E você foi vivificado por quem? Por meio de Jesus. Mas ele fala o seguinte aqui, ó. Assim andemos nós também, que em novidade de vida. Então, o que é novidade de vida? É você andar de uma maneira nova, uma maneira diferente que a que você andava antes. Então as coisas eram passadas e aquele que era velho ficou para trás, porque o sangue de Jesus te lavou, o sangue de Jesus te purificou, o sangue de Jesus que trazia o pecado trazia a morte sobre você, o sangue de Jesus veio, te purificou e te lavou para você viver o quê? Uma novidade de vida, uma coisa nova. Deus quer que você viva o novo. Deus não quer mais que você seja aquela pessoa que você era lá atrás, aquela pessoa insuportável, que ninguém te suportava, porque você falava coisas que não deveria. Deus quer o quê? Te transformar, porque Ele é o quê? A graça, mas também é o quê? É a palavra. E a palavra vem para quê? Para te transformar. E Ele veio para transformar você, transformar a sua vida, para você viver um novo tempo, uma novidade de vida, algo diferente. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Deus quer o novo para a sua vida, Deus quer algo diferente para a sua vida. Basta você o quê?
Creia, acreditar e aceitar e deixa Ele transformar a sua vida. Você não será mais a mesma pessoa. As pessoas da sua família falam assim, mas o que aconteceu com fulano? Ele está mudado. É o sangue de Cristo que te transformou, é a palavra de Deus que está te transformando e fazendo você uma nova pessoa. E ela vai te transformar, ela vai mudar você. E você vai ajudar outros a se transformarem ainda. Coloque a palavra de Deus na sua vida. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1, eu vou ler aqui rapidamente para vocês, para nós encerrarmos, para nós participarmos da ceia. Colossenses 3, versículo 1, ele diz o seguinte: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são da onde de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que estão de cima e não nas coisas que estão na terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então ele fala, olha, é novidade de vida. Então pare de pensar nas coisas que passaram para trás, as coisas que você deixou, pare de pensar nelas. Pensa no quê? No novo de Deus para você. Pensa que o sangue não foi em vão, pensa que o sangue do Cordeiro veio para te transformar, veio para te mudar. Então somente agradeça a Deus e continue na sua novidade de vida. É um novo tempo, uma nova coisa que Deus tem para você. Deixe as coisas que você viveu de ontem para trás, viva hoje, a partir de agora. Se você está sujo aí, peça para Deus te limpar. Fala, Senhor, o sangue do Cordeiro me limpa hoje, porque eu quero viver uma novidade de vida, eu quero viver algo maior, eu quero viver algo melhor. Peça para Ele hoje que Ele vai te mudar, Ele vai te transformar. Peça para Ele ser a luz da sua casa. Peça para Ele ser a luz da sua vida e Ele vai mudar você. Apenas creia e faça, que Deus te transforma. Amém?